Ô, pessoal, como eu já falei várias vezes, eu não preciso da mídia brasileira, eu não assisto a televisão brasileira, né? Mas eu recebi agora há pouco um comunicado aqui no Facebook, uma notícia correndo aqui do Facebook, que o presidente Temer, entre aspas, né? O presidente Temer, ele quer, como é que se diz, ele quer privatizar a Eletrobras, né? É o que acontece. Vocês não imaginam se a Eletrobras for privatizada, o que não vai acontecer? O que vai acontecer com as empresas brasileiras? O que vai acontecer com o Brasil, né? Vocês não têm ideia, né? Mas eles são capazes de fazer isso, porque eles não têm interesse, né? Como eu já falei, o PSDB ele não tem projeto que favoreça o empresário brasileiro. Eles não têm projeto que favoreça o povo brasileiro. Eles não têm projeto para o desenvolvimento do Brasil, porque isso pouco interessa a eles, entendeu? Eles estão no poder desde a descoberta do Brasil lá atrás, né? Nunca fizeram nada pelo Brasil, né? Isso aí simplesmente é um poder hereditário que vai passando de pai para filho e assim vai, e essa merda que estamos hoje, né? Deu uma melhorada agora no governo Lula, que ele já provou isso, por exemplo, quando ele levou o valor da dívida externa lá para a dívida externa, quando ele assumiu o governo, o Brasil estava em estado de sítio, né? Totalmente em estado de sítio, uma dívida externa de 212 bilhões de dólar, né? Que era o valor da dívida mais ou menos naquela época, não tem um número exato, mas era mais ou menos aquilo lá, com umas reservas, né? Tinha acabado de pegar um empréstimo do FMI de 30 bilhões, mas estava devendo, desses 30 bilhões, estava devendo 15, né? Ou seja, eles tinham 15 bilhões de estoque, né? Mas tinha uma dívida externa lá em cima, ou seja, o Brasil totalmente dependente do capital especulativo internacional, entendeu? Capital financeiro internacional, o FMI. Todo mundo sabe disso. Então o que acontece? Eles não têm nada para oferecer ao Brasil, né? Porque eles privatizavam naquela época da privataria tucana, entendeu? Que isso aí está registrado em todos os jornais da época, está no YouTube, tem isso daí, está tudo registrado, né? A incompetência deles, a irresponsabilidade deles, a falta de compromisso com o Brasil que eles têm. Eles já provaram isso no passado, mas essas pessoas continuam votando nesses caras. Isso me irrita bastante, cara, entendeu? Então o que acontece? Eu mando calar a boca qualquer um que subir no palanque para defender esses caras aí. Porque eles já provaram isso no passado, que eles não têm capacidade de governar o Brasil. Nós não queremos, entendeu? Nós não queremos. Aí os caras ficam ignorando a existência do Lula, né? Que o Lula pode ganhar a eleição. O Lula vai ganhar a eleição, cara, entendeu? Ou a quem ele quiser que ganhe a eleição. O Lula, ele vai apontar quem é o presidente da República, porque o povo já conhece, né? As pessoas falam que ninguém vive do passado, claro que vive, a história, tá? Principalmente o político, tá? O político, para você identificar o político, você tem que rever o passado dele, porque é o passado dele que compromete o futuro, entendeu? Se ele tem um passado triste, o futuro está comprometido. É por isso que o PSDB não ganha mais eleição na esfera federal, entendeu? Na esfera federal, que foi o Fernando Henrique Cardoso, a incompetência do Fernando Henrique Cardoso, que destruiu o Brasil através das malditas privataria tucana, né? Corrupção e etc. Entendeu? Ele deu toda a prioridade ao capital especulativo, entendeu? A um determinado setor do capital especulativo e menosprezou o capital produtivo. E deu no que deu, quebrou o país, entendeu? Quando eu estava falando que nós tínhamos uma dívida externa lá em cima de 212 bilhões e o país tinha no estoque 15 bilhões, entendeu? O Brasil totalmente dependente do capital especulativo. O Lula entrou, recuperou o fundo de reserva, colocou, ou seja, ultrapassou o valor da dívida externa, entendeu? O fundo de reserva, né, que é os estoques que garante o pagamento dos investidores no Brasil, ou seja, ele dá estabilidade à moeda, entendeu? É o fundo das reservas internacionais, entendeu? Aí o que acontece? O Lula elevou lá para cima até ultrapassar o valor da dívida, entendeu? Entregou com 370 bi, entendeu? Para Dilma Rousseff. A Dilma manteve, eles tomaram o governo da Dilma com 376 bilhões. 376 bilhões de dólares no estoque do governo, que se você fizer uma conversão de moeda corrente nacional, chega em torno de mais de 1 trilhão de reais, entendeu?
E a imprensa falando que o Brasil estava quebrado, entendeu? Essa imprensa bandida que a gente está. Por isso que eu não assisto a mídia brasileira. A mídia brasileira, para mim, morreu. Quando falar da mídia brasileira, é a cara daquela... Como é que chama lá? Mídia. Esqueci lá, aquela vadia lá que fica toda hora falando. Esqueci o nome dela agora. Mas é a cara dela. Eu tenho nojo. Eu não gosto nem de assistir, cara. Entendeu? Então, o que acontece? Eles não têm projeto para o Brasil, gente. Eles não têm projeto para o Brasil. Entendeu? Já está na hora da população aprender. Não é para deixar esses caras ganhar nem para prefeito, nem para governador, para vereadores, para deputado. Tem que tirar esses caras do poder. Tem que colocar a esquerda brasileira no poder. Entendeu? A esquerda brasileira tem que governar o Brasil, porque eles têm os melhores projetos. Acabar com esse negócio de preconceito, que não sei o que, partido... Acabar com isso aí, cara. Isso é coisa de idiota, entendeu? Isso é coisa de pessoas desatualizadas, entendeu? Então nós precisamos pensar no Brasil em primeiro lugar, entendeu? Que eles não estão pensando. Eles vão privatizar tudo, mandar o dinheiro lá para fora. Quando o Brasil tornar um país inviável para eles, aí eles vão lá para fora porque o dinheiro deles já estão lá. Entendeu? E o povo, os empresários brasileiros, a população que se dane aqui no Brasil. Essa é a maior preocupação, entendeu? Eles não têm projeto para o Brasil, entendeu? Então o que acontece? Nós precisamos entender que o caminho para mudar o Brasil tem que começar pelas estruturas, entendeu? As estruturas brasileiras precisam fazer uma reforma radical nessas estruturas, entendeu? É preciso reduzir o tamanho do Estado, através de uma padronização nas 3 esferas do Legislativo, no Judiciário a mesma coisa, na Previdência Social, acabar com todas as aposentadorias milionárias, elevar o valor do salário mínimo lá para 2.800, 3 mil reais por mês, entendeu? E padronizar as aposentadorias. Ninguém no Brasil pode ganhar menos ou mais do que um salário mínimo, entendeu? E aos 55 anos, independentemente que seja um homem ou mulher, ou se contribuíram ou não, essas pessoas têm um direito, porque é direito mínimo e dever do Estado. O Estado tem que garantir o seu cidadão, os cidadãos, entendeu? Esse direito mínimo, entendeu? Que é quando a pessoa chega numa faixa etária de idade, ele já tem dificuldade para competir no mercado de trabalho, principalmente hoje, né, que nós temos uma demanda muito crescente dos jovens que estão chegando ao mercado de trabalho, que vão competir com os mais velhos, esses mais velhos vão ficar excluídos, né? E essas pessoas precisam ser amparadas através de uma aposentadoria, de um fundo de aposentadoria, entendeu? Então, essa previdência social precisa ser enxergada desta forma, entendeu? Porque senão não vale a pena você ficar contribuindo para garantir o quê? Aposentadoria milionária dos caras lá em cima? Não, nós não podemos pensar nisso. Aposentadoria não é luxo, tá? É isso que devemos enxergar. Aposentadoria não é luxo. Eu não concordo, por exemplo, um juiz sair da ativa, entendeu? Que ganha salário milionário, se aposenta e vai ganhar o mesmo salário. Nós não podemos concordar com isso, porque isso quebra o fundo de previdência, cara. Isso vai quebrar. Nós não podemos enxergar dessa forma, entendeu? Então eu defendo uma reforma radical nesse âmbito aí, ó, entendeu? Dessas 3 estruturas, entendeu? Reduzir o mínimo possível, entendeu? É preciso diminuir o excessivo de político, entendeu? Ocupando cargo nas 3 esferas do Legislativo, por exemplo, são cargos desnecessários, entendeu? Você tem que padronizar o mínimo possível, acabar com o fundo partidário, as verbas dos gabinetes, acabar com aqueles cotões, né? As regalias que eles recebem, estadia e tudo mais, cartão corporativo e tudo, é preciso acabar com isso, entendeu? Padronizar um teto de salário para eles também, entendeu? E ninguém pode ganhar acima disso, por quê? Nós temos que abrir uma lacuna dentro do orçamento, nós precisamos abrir um espaço dentro do orçamento, dentro do sistema orçamentário, para se incluir uma reforma tributária no país, para poder esse país começar a pensar em país de primeiro mundo. Porque do jeito que está aí, ó, entendeu? É enxergar as coisas com o traseiro, porque não adianta, porque essas estruturas subordinam a receita do Estado e impede o país de desenvolver, entendeu? Não adianta, porque a receita está comprometida com essas estruturas, entendeu? E o país não consegue caminhar adiante, entendeu? Então é isso, gente, entendeu? Nós temos que enxergar isso. Agora, esse negócio de privatização, o povo tem que ir para cima, ignorar esses caras na urna e na rua, entendeu? Descer o cacete nesses caras, entendeu? Respeitar, é claro, a ordem da justiça, da polícia, porque a polícia, ela só age em nome da justiça, entendeu? Então não adianta a polícia falar assim, ó, pessoal, vocês não podem atingir essa faixa aqui, vocês têm que respeitar, porque se não respeitar, eles chamam reforço e mete o cacete, entendeu? Porque eles são obrigados a cumprir a lei, porque eles também são trabalhadores igual nós, eles recebem a ordem de cima, entendeu?
E a população precisa começar a enxergar as coisas com grandeza, entendeu? Enxergar o mundo dentro do Brasil. Precisa abrir ou seja, precisa abrir o leque, entendeu? E não pensar só como aqueles fundamentalistas, entendeu? Que pensa muito pobre, entendeu? Eu chamo essas ignorâncias aí de ato da mesquindade, as pessoas que ficam discriminando partido, esse aqui, entendeu? Acabar com isso. Eles já provaram que não tem capacidade para governar o Brasil através da eleição do PSDB, que não ganha nunca mais, se Deus quiser, para a esfera federal. E nós precisamos acabar também na esfera municipal e estadual, entendeu? Em todo o país, pelo amor de Deus, gente. Tá bom? Muito obrigado.